Olá, alunos! Meu nome é Marcela, sou professora de português instrumental. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre língua e fala, linguagem e dialetos, funções da linguagem, comunicação e os elementos da comunicação. Nós vamos dividir esses assuntos em dois momentos na nossa aula. No primeiro momento, vamos falar do significado e das funções de língua, linguagem, fala e dialetos e ainda de comunicação. E no segundo momento, nós vamos entender melhor sobre as funções da linguagem e os elementos da comunicação. Então, para começar a nossa aula, o que é língua? Língua é um atributo humano com o qual nascemos, o qual desenvolvemos e usamos no dia a dia através da fala. Ao olharmos no dicionário, o significado de língua, vemos que para esse atributo não há uma significação única. O dicionário OAS, eletrônico da língua portuguesa, nos traz, além da acepção de músculo, que está situado na boca e da faringe, três outras acepções linguísticas que nos interessam para essa aula. A primeira acepção, língua é sistema de representação constituído por palavras e regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão falado e escrito. Para o linguista Ferdinand de Saussure, língua é o sistema abstrato de signos interrelacionados de natureza social e psíquica, obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística. E ainda, língua é considerado um estilo de expressão particular a um grupo social, profissional, cultural, a um escritor, um movimento, uma escola, uma época, entre outras. Não pretendemos esgotar as possibilidades de definição de língua, mas é importante que a gente compreenda que língua é um sistema de signos inerente ao ser humano, pois nascemos com a capacidade de nos comunicar e desenvolvemos ela em sociedade através da linguagem. É também um sistema social. Trata-se de um conjunto organizado de elementos representativos, convencionados por indivíduos e utilizados por membros de um mesmo grupo em sociedade. Mas para que serve a língua? O professor Ataliba Castilho, no site do Museu da Língua Portuguesa, nos traz definições e a função da língua. Segundo o professor, a língua serve para formular pensamentos. Nós pensamos em português, sonhamos em português, conversamos conosco mesmo em português. Língua serve ainda para nos comunicar. Produzimos sons dotados de sentido em direção a um interlocutor, que pode ser ouvinte ou leitor, dependendo da situação comunicativa. Na atividade da comunicação, somos seres dialógicos, isto é, existe o eu e o outro. Um se situa em relação ao outro. Assentados em uma situação linguística de fala ou escrita que é organizada em sociedade. Essa comunicação produzida socialmente não está livre de influências. Alguns fatores como condições culturais, regionais, históricas vão influenciar no processo comunicativo. Vamos a alguns exemplos. Os fatores regionais são variações no uso da língua, que caracterizam uma região do país. O português falado, por exemplo, no sul, apresenta variações em relação ao português falado, por exemplo, no nordeste do nosso país. Vamos considerar a palavra abóbora, que no norte e nordeste do Brasil é conhecida como jerimum. Além dessas influências que caracterizam a língua, cada indivíduo tem sua própria maneira de falar, influenciado pela situação, pelo momento em que ocorre a comunicação. Um grupo de técnico em logística, por exemplo, domina um vocabulário específico dessa área. Esse grupo, ao interagir, vai compartilhar entre si palavras específicas do mundo de logística, uma vez que são formados técnicos em logística. Esse grupo considerará se comunicar de uma forma muito mais favorável do que um grupo formado em outra categoria, em outro assunto, discutindo tópicos de logística. Esse outro grupo não dominará
as mesmas palavras, o mesmo conteúdo que o grupo de técnico em logística domina sobre esse assunto. Essa variação se dá porque cada pessoa tem o seu idioleto. São palavras que formam o nosso próprio vocabulário, nosso próprio dicionário, de acordo com a nossa formação e experiência de vida. O que é linguagem? Se nós vimos que a língua se realiza através da fala, vamos entender agora então o que é a linguagem, para que ela serve. Bom, segundo o professor Ataliba, a linguagem se refere a manifestações de sons associados a significados. Quando falamos a palavra árvore, por exemplo, esse som está associado ao sentido que lhe é atribuído socialmente. Nós vamos pensar para o som árvore, o vegetal de grande porte, na maioria dos casos, em que há um tronco e uma copa recheada de flores, não é verdade? Sons associados a significado é o que fundamenta a nossa linguagem. Se refere também a outras manifestações como linguagem gestual, corporal, das cores, dos animais, dos matemáticos. A linguagem não é só, então, a nossa produção sonora, ela vai muito além disso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Ao usarmos determinada linguagem, pretendemos nos comunicar. E o que é comunicar? Comunicar é levar e buscar entendimento, compreensão, é transmissão de sentimentos e ideias. Nos comunicamos através da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Como que isso se realiza? Linguagem não verbal, como o próprio nome diz, e aqui está ilustrado através da figura 1, é a linguagem que pretende comunicar sem a presença de palavras, sem a presença do verbo. Na figura 1, nós temos a imagem de uma bicicleta cortada por uma faixa vermelha. Porque está convencionalizado na nossa sociedade, nós compreendemos que esse anúncio significa proibido transitar de bicicleta. Não há nada escrito na figura 1, mas ela comunica e é eficaz na sua comunicação. Na figura 2, nós temos, mais do que uma só imagem, uma representação de uma cena com personagens que também, através de suas ações, pretendem nos dizer alguma coisa. Porque temos um conhecimento prévio a respeito desses personagens, tratando-se do Cebolinha e da Magali, e um faz malabarismo com maçãs inteiras, enquanto a Magali faz malabarismo com maçãs comidas, nós conseguimos compreender essa tirinha, né? Magali é gulosa, mal consegue brincar sem comer suas maçãs. É uma representação de linguagem não verbal porque conseguimos fazer a leitura dessa tirinha sem que haja nenhuma palavra. Nós temos ainda a comunicação dos gestos, através dos gestos, que é a comunicação do corpo. Na figura 1, nós temos uma moça sentada ao lado de 4 rapazes. Nós estamos observando essa cena e rapidamente conseguimos compreender quem está numa situação favorável em relação à moça. Há rapazes que se comportam e nos trazem essa informação através dos seus gestos corporais que não estão satisfeitos com essa situação. Esse poderia ser o caso, por exemplo, do rapaz de gravata, do rapaz que segura o queixo e do rapaz da blusa verde que está de braços cruzados e com as testas franzidas. Eles estão numa situação desfavorável em relação ao rapaz que está sentado ao lado da moça e que nos traz uma feição mais aberta, se considerarmos a feição dos outros 3 rapazes. Então, nesse contexto em que ninguém está falando, nós conseguimos compreender tais comportamentos porque prototipicamente ocorre na nossa sociedade. Com base na nossa experiência prévia, na nossa experiência social, nós conseguimos fazer essa leitura. Por fim, na figura 2, nós temos apenas um único gesto e não o corpo inteiro. Vocês seriam capazes de me dizer o que esse gesto significa? A mão estendida em forma de concha está pedindo alguma coisa, né? Então, o nosso corpo fala e ele fala através da linguagem não verbal. Já a linguagem verbal é realizada na nossa sociedade através da realização da escrita, que é uma invenção humana, ou através da fala. Para exemplificar a linguagem verbal, trouxe aqui um trecho do Fernando Pessoa.
Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Um exemplo de oralidade verbal em que a palavra é empregada. Um outro exemplo é essa aula expositiva, é o exemplo da oralidade. Representa também a linguagem verbal. Vamos fazer uma pausa para sedimentar esses conhecimentos. Daqui a pouco nós voltamos com as funções da linguagem e com os elementos da comunicação. Até já!